simulação bastante avançado e que ela consegue ajudar a gente a resolver muitos problemas de produção. Então, a parte de soldagem tradicionalmente tem alguns problemas associados a ela, e a gente vai ver como a gente pode utilizar a simulação para evitar e reduzir esse tipo de problema, tá? Eu deixo aqui como sugestão vocês seguirem a nossa página do LinkedIn, MSC Software Latinoamérica. E, bom, acredito que boa parte dos participantes já entrou, então vamos começar, tá? Sintam-se à vontade para enviar as perguntas e a gente vai responder no final. No final, depois do webinar, vocês vão receber uma gravação também. Então, mesmo quem se registrou e por acaso não pôde participar, vai receber essa gravação, tá? Então, a agenda para hoje é a gente fazer uma breve introdução, falar um pouquinho do MSC, da nossa integração com a Hexagon, depois entrar nos principais recursos do Simufact Welding, que é o software que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre alguns tipos de simulação mais avançados, como a parte de metalurgia ou o encadeamento de soluções, que são temas bastante recentes e muito interessantes, e fazer um fechamento. Então, eu espero conseguir compartilhar com vocês esse conhecimento sobre essa parte de simulação de soldagem, porque é muito interessante a gente ver que ela realmente tem muita aderência com os clientes e realmente consegue ajudar a resolver esse tipo de problema de produção, tá? Então, antes de tudo, uma breve introdução. Eu queria comentar um pouco da história da MSC. Eu não sei se todos aqui conhecem a história, mas a MSC foi fundada na década de 60 e ela foi fruto, na verdade, o nosso primeiro produto foi fruto de um trabalho em conjunto com a NASA, onde a MSC desenvolveu o NASTRAN, que é um acrônimo para NASA Structural Analysis. Então, o nosso primeiro solver e um dos primeiros solvers de elementos finitos da história foi feito pela MSC e essa foi a nossa origem. E desde sempre o nosso DNA foi em ajudar empresas, em conseguir transformar a engenharia e melhorar a engenharia através de soluções de simulação, de CAE, de engenharia assistida por computador. E a gente vem fazendo isso desde lá. Então a gente começou com solver de análise estrutural, depois a parte de pré-processamento. Então nessa época nem os computadores existiam direito. A parte não linear, a parte de dinâmica de mecanismos, muitas aquisições na década entre 2009 e 2017. A parte de simulação acústica, compósitos, a própria Simufact foi uma aquisição, que é o que a gente vai falar hoje, parte de CFD. E em 2017 a MSC foi adquirida pela Hexagon, então hoje a gente faz parte do grupo Hexagon, mais especificamente da Hexagon Manufacturing Intelligence, e isso foi muito bem-vindo, porque a gente tem uma sinergia de produtos muito interessantes, a Hexagon com a parte de metrologia e software de produção, e a gente com a parte de engenharia. Então, isso foi muito bem-vindo e hoje a gente está totalmente integrado, tá? Então, o nosso portfólio ele é bastante amplo, tá? A gente vai falar de uma pequena parte dele aqui hoje, mas a gente tem soluções desde a parte estrutural até a parte de materiais, sistemas dinâmicos, acústica, CFD e até sistemas autônomos. Hoje você consegue simular um veículo autônomo dentro de um ambiente virtual, uma cidade virtual, uma estrada virtual. Tá? Hoje a gente vai focar na parte de manufatura. E dentro da parte de manufatura é o que a gente chama da a divisão de manufatura virtual e custeio, porque ela é um grupo de soluções, então uma delas é a Simufact, e a gente tem exemplos desde a parte de formabilidade de peças em estampagem de chapas finas, planejamento de produção, então você fazer um nesting da sua peça, planejar os custos, e inclusive a parte de soldagem. Então aqui a gente está vendo um exemplo de um robô realizando a solda a ponto de um componente automotivo. Tá? Então essa é uma divisão, existem diversas soluções para isso, hoje a gente vai focar em uma delas que é o Simufact Welding, mas é realmente uma família de produtos para esse tipo de área. Tá? Então, falando um pouco da família Simufact, ela é uma família de 3 produtos. A gente tem o Simufact Forming, o Simufact Welding e o Simufact Additive, que é a adição mais nova da Simufact, se eu não me engano foi lançado em 2017, e ele é voltado para a manufatura aditiva de metais. Tá? Então, tudo que você possa imaginar sobre processos de fabricação em metais, a Simufact vai atender você.
E hoje a gente vai focar no Simufact Welding, mas dentro da família Simufact você tem a capacidade de simular todo esse espectro de processos, então conformação a frio, a quente, forja aberta, tratamento térmico e alívio de tensões, que é um passo importante de ser considerado na simulação, a solda a arco, a laser, até chegar na parte de manufatura aditiva, como eu estava comentando, tá bom? Então, bastante completo. Algo muito importante de comentar da família Simufart é que os produtos eles se conversam, não são soluções independentes que não têm troca de dados. Você pode muito bem fazer uma simulação de conformação de um tubo, por exemplo, que vai ser calandrado, e você depois fazer a simulação da solda desse tubo no Simufact Welding. E você consegue transferir todos os resultados de tensões, deformações, para o Simufact Welding para fazer a solda de uma maneira mais precisa, mais próxima da realidade do seu produto físico, do seu produto real, ok? Então, a gente tem todos esses diversos módulos, que é o que eu tinha mostrado no último slide. Falando um pouco mais do Simufact Welding, ele também é composto por diversos módulos e cada um desses módulos vai estar organizado de maneira a facilitar o seu uso. Então, se você for fazer a simulação de um processo de solda a ponto, você vai ter ferramentas e menus específicos para esse tipo de simulação. Se você for fazer uma solda a arco, você também vai ter menus específicos para esse tipo de simulação. E isso vai tornar a sua análise muito mais simples, tá? Eu chamo a atenção para o último módulo que foi lançado, que é o módulo de D&D, que é um processo relativamente novo, que é basicamente manufatura aditiva a partir de um robô. Então, o robô tem a deposição controlada e ele vai construindo a peça de maneira aditiva e você termina com a peça final. E hoje a gente é capaz de simular isso e tem ferramentas específicas para isso. Eu vou comentar em um slide no final da apresentação sobre esse módulo, tá? Falando um pouco mais do Simufact Welding, como que ele funciona, né? Como é que a gente faz uma simulação de soldagem? Tem muitos componentes envolvidos. O que a gente vai definir no Simufact Welding? Primeiro de tudo, a gente vai conhecer a nossa solda. Então, a gente tem uma especificação de processo que me diz uma corrente, uma tensão, uma velocidade. Eu tenho uma macrografia de um corpo de prova em que eu vou conseguir identificar a minha penetração de solda, então a garganta, a perna que eu tive efetiva. E eu vou conseguir representar isso dentro do software. Então, essa bolsa que vocês estão vendo aqui é exatamente a bolsa de fusão que a gente vai ter na prática. E eu fazendo a simulação, eu consigo conferir se a minha zona de fusão está adequada e está coerente com o que eu tenho na prática. Então, a análise, a simulação de soldagem é uma simulação relativamente complexa, porque ela é uma simulação não linear e termomecânica. Você tem a parte térmica e tem a parte mecânica. Essas duas áreas se conversam e aí você tem o resultado final, que vai ser a parte térmica gerando tensões residuais, gerando distorções, gerando deformações. Então, você consegue avaliar todos esses resultados conforme você faz a solda. E é um processo transiente, então você começa por um lado da peça, depois faz a outra solda, você tem o sequenciamento da sua solda, tudo considerado dentro do software. E o grande trunfo do Simufart é que essa é uma simulação complexa, mas ela é muito fácil de ser criada. Então, vocês vão ver hoje o software e vão ver como é simples de trabalhar com ele. Tá? Então, basicamente, a simulação de solda ela engloba três áreas. A simulação estrutural, em que você vai ter o cálculo de distorções, tensões, deformações. A simulação do próprio processo, que seria a parte térmica, a zona de fusão, como vocês estão vendo aqui, os parâmetros de processo que você vai usar, então corrente, tensão, velocidade, e você consegue acoplar também a simulação do material. Então, eu também vou comentar no final da apresentação sobre a parte de metalurgia e de tamanho de grão. Então, você consegue fazer várias análises nessa área e são tecnologias bastante avançadas que vocês conseguem fazer com o Simufact. Beleza? E aí, antes da gente entrar a fundo em falar o que é o Simufact, né? Qual que é a nossa motivação? Por que a gente faz análise de solda? Por que a gente faz esse tipo de simulação? Principalmente porque a gente não pode ter problemas na hora que a gente chegar no tryout, certo? Se a gente chegar no tryout e começar a ter um monte de problemas, a gente não vai ter tempo para fazer alterações, não vai ter, às vezes, budget e não vai ter liberdade mesmo para
tomar decisões. Então, fazendo a simulação, a gente consegue reduzir a quantidade de material, a gente pode estudar, usar uma solda intermitente ou algo do tipo, reduzir a quantidade de protótipos, então a gente vai fazer o nosso tryout virtual, então estudar posicionamento de grampo, estudar as próprias peças, o projeto da minha peça, estudar tempo de resfriamento, tempo de grampeamento que a gente vai manter a nossa peça, a gente consegue ver tudo isso de maneira virtual. A gente consegue avaliar com a solda que a gente fez se a gente vai ter uma distorção em uma flange aqui, em uma dessas abas, e se isso vai tirar o nosso furo de posição, por exemplo. E aí a gente pode estudar, colocar um novo grampo ou mudar a posição de um grampo. A gente faz tudo isso virtualmente para quando a gente chegar no tryout, a gente não ter surpresas negativas e a nossa peça conseguir sair boa na primeira vez. Então, a ideia é principalmente essa, da gente reduzir a quantidade de protótipos e de testes. Você vai ter maior confiabilidade no processo de soldagem, porque você vai entender por dentro o que realmente está acontecendo no processo. E um tema muito interessante é a documentação do processo. Você vai tirar aquele conhecimento que muitas vezes está com um cara de cabelo branco que tem 50 anos de experiência em solda e vai estar transformando isso em uma documentação de engenharia que você vai ter uma base de conhecimento e que vai te ajudar cada vez mais a melhorar os seus processos internamente. Então, isso é um ponto muito importante da simulação. Você vai conseguir ter tudo isso documentado e vai ser um dado que vai ser legado para as próximas gerações, para os próximos projetos. Tá? E aí, para ilustrar um pouco o tamanho que os problemas de solda podem causar, eu separei uma notícia relativamente recente, ela é de 2018, e foi um problema em uma solda de um submarino. Claro que é um submarino, é algo bem específico, mas para vocês terem noção do que pode acontecer. Nesse submarino aqui, foi feita a solda dos compartimentos dos mísseis, são compartimentos enormes, vocês estão vendo que dá para uma pessoa entrar aqui dentro. E o que aconteceu? Eles tiveram um problema nessas soldas e eles tiveram que refazer essa solda. E isso custou nada mais, nada menos do que 27 milhões de dólares para eles corrigirem e levou um ano para eles fazerem essa correção. Então você imagina você chegar na prática e ter um problema desse tipo e que não seja um ano, que seja 6 meses. A gente sabe que a gente nunca tem 6 meses livres, né, sobrando no nosso prazo, sempre temos prazos apertados. Então, evitar esse tipo de coisa é muito importante, tanto pelo tempo quanto pelo dinheiro que você está economizando. Tá? Então, acho que essa notícia ilustra muito bem esse tipo de problema. Tá? Eu separei um estudo de caso feito com o Simufact Welding. Eu não sei se alguém já conhecia esse estudo de caso, mas ele foi desenvolvido pela Audi. E qual que era o objetivo deles? Eles queriam estudar diversas estratégias de soldagem a fim de minimizar a distorção em uma porta de um dos veículos deles. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o tryout virtual em 4 portas diferentes. Então, eles foram lá no Simufact Welding e testaram 4 estratégias diferentes. A primeira era uma solda contínua, a segunda era uma solda intermitente, a terceira era uma solda intermitente, porém com offset, e a terceira era uma solda intermitente com tempos diferentes. Então, ele passava eram 2 passes, na verdade. E fazendo essa simulação, eles conseguiram identificar qual foi a melhor candidata, no caso foi a última, ela tinha 30% a menos de distorção do que a referência, do que o processo tradicional deles, então eles conseguiram reduzir em 30%. E, posteriormente, eles fizeram o escaneamento dessa peça, então pegaram um scanner 3D e mediram essa peça real, essa peça depois de soldada, e compararam com os resultados numéricos, que são os resultados da direita aqui. E vocês podem ver que os resultados estão praticamente idênticos, tá? A gente identificou as mesmas tendências e tem os mesmos resultados, e isso é muito importante, da simulação não ficar só na tela do computador, ela realmente corresponder à prática. E isso é uma coisa que o Simufact Welding vai entregar, é você ter essa precisão, ter esse nível de precisão para conseguir chegar no processo e ter o mesmo comportamento que você simulou. Beleza? Então, entrando um pouquinho agora a fundo no Simufact Welding, eu queria primeiro mostrar para vocês a interface dele, a gente vai entrar no software daqui a pouco. E basicamente a interface dele é bastante simples, a gente tem na coluna da direita aqui o que a gente chama de almoxarifado, que é onde eu posso colocar tudo que eu posso usar no meu processo, todos os materiais que eu posso vir a usar,
as minhas fontes de calor, as minhas geometrias, vai estar tudo aqui disponível para eu usar. E aqui na coluna da esquerda, a gente vai realmente definir a nossa árvore do processo. Então, definir as peças que a gente vai soldar, os cordões de solda, os robôs que a gente vai usar, ou no caso, o robô representa um soldador, né? E todas as nossas fixações. Então, no Simufact Welding, a gente sempre vai querer representar os nossos dispositivos da maneira mais precisa possível. 90% das vezes a gente faz a análise com o CAD do dispositivo, com o dispositivo real que vai ser usado na nossa solda, porque isso traz muito mais precisão para a nossa análise. Tá? Um pouco da parte de soldagem a arco. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um cordão, nosso material de adição, e a gente vai conseguir avaliar os resultados de temperatura, em primeiro lugar. Então, a gente consegue acompanhar a nossa fonte de calor, o nosso cordão sendo depositado efetivamente, de uma maneira transiente. E a gente consegue avaliar as tensões que estão aparecendo por conta disso. A gente consegue ver o campo de tensões, de deslocamentos. E aí a gente avalia, por exemplo, se a gente tem uma distorção muito alta em alguma região, ou se algum grampo não está sendo efetivo, a gente pode estudar, mudar ele de posição. E aí realmente o céu é o limite. Você tem liberdade para testar diversos parâmetros, testar dispositivos, testar, mudar as peças. E você tem muita liberdade nesse sentido. Da mesma forma, como eu estava mencionando, você consegue fazer a simulação de solda por resistência e você vai ter basicamente os mesmos resultados. O conceito que é um pouco diferente, aqui a gente tem as forças e as correntes, mas da mesma forma a gente vai ver esses resultados de tensão e deformação. Tá? Então, agora eu queria mostrar um pouco para vocês do software em si. Eu vou começar criando um projeto novo. E vocês vão ver que ele começa vazio. Aqui a gente escolhe o tipo do processo que a gente vai fazer. Nesse caso vai ser uma solda arco mesmo. A gente pode falar quantos componentes, quantas fixações a gente quer, mas nesse caso eu vou deixar ele todo vazio e vou mostrar para vocês como preencher eles de uma maneira bem inteligente. E ele vai criar o processo para mim. Então, qual que é o passo a passo da gente trabalhar com um modelo? A gente primeiro vai importar uma geometria. Então, nesse caso, a gente vai trazer as malhas dessas peças. Tá? Aqui a gente tem tanto as peças que vão ser soldadas, quanto os grampos, tá? E o cordão também. O cordão a gente vai criar aqui de novo, mas você pode trazer ele de um CAD ou de algum outro método, por algum outro método, tá? Aqui todas as nossas malhas estão em metros, então a gente vai usar em metros. E as malhas dos grampos, a gente vai trazer elas como malhas de superfície, porque elas vão ser simplesmente superfícies de contato. Tá? Ele vai falar que importou todas as peças. E por enquanto eu não tenho nada na minha tela, eu não consigo ver o modelo, porque por enquanto eu só tenho elas no meu almoxarifado. O que eu vou fazer? Posteriormente eu vou trazer elas aqui para o processo e aí sim a gente vai conseguir ver o modelo. Antes disso, vamos importar o nosso material. Então a gente tem uma biblioteca com aproximadamente 1.500 materiais. Não todos são para a parte de soldagem, tem para a parte de conformação também. Mas a gente tem uma lista bastante extensa de materiais para fazer soldagem. E eu vou trazer, por exemplo, aqui o material, o 316H, que é um aço inox, para a nossa simulação. Tá? Se eu tivesse vários tipos de material diferentes, se eu quisesse colocar um material de adição, um ER70, por exemplo, eu conseguia trazer ele aqui, ele está na nossa base de dados também, e utilizar ele na simulação normalmente. A gente vai criar uma temperatura de referência aqui, tá? Que vai ser a nossa temperatura ambiente, no caso 20 graus. Dependendo se você morar num lugar muito frio ou muito quente, você pode mudar a temperatura ambiente. As trajetórias a gente vai definir depois em cima do modelo. Então, a trajetória é basicamente aonde o meu soldador vai passar o cordão de solda. E eu vou importar o meu parâmetro de solda também. Esse aqui a gente vai comentar um pouco sobre ele depois, mas é basicamente a nossa fonte de calor. O que eu tenho que definir aqui no Simufact Weld? A minha fonte de calor, eu vou até mostrar a imagem para vocês entenderem melhor, é basicamente a região de fusão que eu vou ter. E quais são as informações que a gente dá para esse cara? Primeiro, a gente fala a velocidade de solda que a gente vai ter, a nossa especificação de processo vai dizer isso para a gente. Depois disso, eu posso falar a corrente e a tensão que eu vou usar, ou eu posso falar diretamente a potência, então você consegue trabalhar diretamente com a potência em watts.
e a nossa eficiência de processo. Então, esse é um parâmetro que depende um pouco do processo, mas que vai ajudar a gente a calibrar essa fonte de calor, a fim de que a gente tenha a mesma região de fusão que a gente espera, que a gente vê na nossa macrografia. Tá? A nossa poça de fusão, ela vai ter uma dimensão, então geralmente essa dimensão vai depender um pouco do tamanho do nosso cordão. Eu estou na versão 2021 do Simufact Welding, existe agora um menu para fazer a estimativa dessa fonte de calor, que é o modelo de Goldak, né? E a gente consegue tirar essa estimativa agora, tá? Mas basicamente vai ser a região que vai fundir do nosso material, tá? Eu consigo definir fonte de calor secundária para algum processo que tenha um pré-aquecimento ou um passe secundário, e eu consigo especificar todas as minhas propriedades do processo. Então, eu posso falar qual o tipo do processo, qual o tipo da junta, qual que é a combinação de material que eu estou soldando, as espessuras. E por que você coloca todas essas informações? Porque você consegue salvar essa fonte de calor em uma biblioteca. Então, cada vez que você calibrar uma fonte de calor, e essa é uma das etapas da nossa simulação, você vai salvar isso em uma biblioteca e pode usar isso em outras simulações que tenham o mesmo processo, com os mesmos materiais e as mesmas espessuras de chapa, tá? Então, para isso que a gente consegue colocar todas essas informações. Inclusive, dá para colocar a foto da microestrutura, se quiserem ser bem detalhistas, tá? Então, beleza. Trouxemos todos os nossos dados, a gente tem as peças, tem as restrições, tem os grampos. O que a gente vai fazer agora? Nosso processo está todo vazio. Então, vamos começar definindo os componentes. A gente pode entrar no assistente e pedir para definir os componentes e já associar o material e já associar a temperatura. Nesse caso aqui, a gente quer tornar só a placa e o tubo como componentes, tá? A gente consegue ver aqui na árvore que esses três, eles têm malha, tá? Pelo ícone a gente vê a diferença. E esses três aqui são basicamente superfícies. E eu pedindo para criar, ele já vai colocar isso na tela para mim e já vai carregar o modelo para mim, tá? Então, sempre importante conferir as dimensões do seu modelo. A gente pode medir ele aqui para ter certeza que está correto. Beleza? Cerca de 40 milímetros. E a gente pode fazer a mesma coisa para as condições de contorno. Então, a gente pode falar que a gente quer criar um bearing, que é basicamente uma mesa. Nesse caso, a gente não precisa colocar... Até pode colocar o material, sim, para transferência de calor. E a gente seleciona o nosso bearing, que é a nossa mesa. Peço para criar, ele já está criado também. Depois disso, faço a mesma coisa com os nossos grampos. Então, um grampo é um aplicador, como o próprio nome diz, ele vai aplicar uma força. A gente pode colocar um material também. E a gente vai criar esses dois grampos. Tá? Esses dois grampos criados, eu posso ver a direção que ele identificou em que eu vou aplicar minha força. Então, pela geometria do grampo e o posicionamento dele, eu consigo identificar qual a direção que eu vou aplicar uma força. E entrando aqui dentro do grampo, eu consigo colocar uma força, um valor de força no meu dispositivo. Então, muitas vezes o grampo tem especificado qual é a força que ele aplica, ou você pode medir isso de alguma forma. E você consegue definir isso aqui facilmente também, tá? Então, a gente tem a nossa mesa definida, onde a gente vai ter a peça encostando. Temos os nossos grampos para segurar esse tubo no lugar enquanto a gente está soldando. E agora a gente pode definir o nosso cordão, tá? Então, a gente vai definir um robô. E nesse caso em que eu não associei o material diretamente aqui no robô, quando você tem o material na árvore, ou qualquer uma das coisas na árvore, você simplesmente puxa e arrasta, e ele vai aplicar esse material para esse componente ou para o robô, tá? Então vamos supor que agora eu quero definir o meu cordão de solda. Eu vou usar o tubo como referência para definir esse cordão. Eu simplesmente peço para criar uma nova trajetória. Falo que quero selecionar o modelo e falo que quero selecionar um caminho de nós, tá? E ele vai pegar todos os nós intermediários para mim automaticamente. Eu consigo identificar os nós que ele pegou. Essa trajetória vai estar salva. E o que eu vou fazer aqui agora é que eu vou associar a fonte de calor que eu trouxe com a minha trajetória. Tá? Eu consigo ver ela visualmente, por enquanto não está muito agradável, porque ela está posicionada errado. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai acertar a nossa trajetória. Então, eu vou pedir para ele identificar a trajetória aqui.
Eu vou pedir para ele projetar na superfície do cordão, porque eu quero levar essa trajetória para a superfície do cordão e não deixar ela no centro, aqui na raiz da solda. E eu vou pedir para criar um cordão aqui dentro do Simufact Weld. Então, eu poderia ter criado um cordão em algum software de elementos finitos. Em geral, creio que muitos conhecem o Apex. Em geral, a gente usa o Apex para fazer a criação das malhas, tá? A gente tem uma precisão bastante grande para controlar a malha. Mas nesse caso, a gente vai gerar o cordão por aqui mesmo. Podemos fazer um cordão de 5 milímetros. A gente pode ver como ele vai ficar. Tá um pouco grande, mas está razoável. Tá? E ele criou automaticamente esse cordão para mim, criou os elementos e vai associar isso com o robô. Se eu quiser melhorar esse refino, eu posso. Então, eu tenho ferramentas aqui para melhorar o refino ou mudar o tamanho dele mesmo. Se eu quiser mudar para um cordão de 4 milímetros, eu mudo e aqui eu tenho um cordão bem mais adequado, tá? Acompanhando bem mais a minha malha. Feito isso, clicando em OK, como eu pedi para projetar a minha trajetória na superfície, vocês vão ver que a trajetória foi automaticamente transformada para cá e eu consigo ver a minha fonte de calor aqui. Aqui ele está me dando uma mensagem falando que o tempo de simulação foi aumentado, né, porque a gente vai simular o tempo da solda e a gente vai simular um tempo além também, que é o tempo de resfriamento. A gente vai ver isso nos resultados já já. Então, feito isso, eu consigo ver visualmente, vou colocar as peças em transparente, eu consigo ver visualmente a minha fonte de calor. E se eu quiser, eu posso até ver a animação dela. Eu consigo ver como minha fonte de calor está andando no meu modelo para verificar a sequência de solda, se ela está adequada, para verificar se tem alguma coisa estranha ou não, as trajetórias. E essa trajetória, basicamente, ela representa o meu soldador. Então, nesse caso, a gente está fazendo ela a 45 graus, mas nada impediria de fazer ela a 60 graus ou a 30 graus, caso o nosso processo tenha alguma diferença, tá? De repente tem um acesso difícil para fazer a soldagem e você tem alguma consideração especial em relação a isso, você pode com certeza considerar isso, tá? Então, de novo aí para vocês verem a animação, a gente consegue acompanhar o processo. E isso efetivamente é a tocha, então é o caminho da solda que a gente está fazendo na prática, tá? A gente sempre tem essa conexão com a realidade, tá? A gente não está falando de uma ferramenta pura de elementos finitos, a gente está falando de uma ferramenta de processos, tá? Quem está por trás, claro, são os elementos finitos, a gente tem toda uma malha aqui para fazer o cálculo disso, mas vocês estão vendo que é tudo voltado ao processo, tá? Beleza, então, definindo os parâmetros do processo, a gente pode falar que tipo de simulação a gente quer fazer, uma simulação termomecânica ou simplesmente térmica. A gente vai fazer uma simulação puramente térmica quando a gente for calibrar a nossa fonte de calor, tá? Então, isso é feito inicialmente e quando a gente tem a fonte calibrada, a gente roda a simulação termomecânica. Tá? A gente pode aproveitar os cores da nossa máquina também, então fazer a paralelização. Aqui na questão do tempo, a gente sempre vai definir um tempo maior do que o tempo de solda. Então, nesse caso, a nossa solda leva uns 6 segundos e meio. A gente pode definir um tempo bem maior, então 250 segundos. E depois a gente pede para ele parar a nossa análise quando ele chegar em alguma temperatura. Então, por exemplo, aqui eu estou falando para ele que ele vai soldar e vai deixar a peça resfriar até chegar a 35 graus. Então, chegou em 35 graus Celsius, ele vai parar a análise para mim. Então, isso é muito bom, porque você consegue, primeiro, avaliar quanto tempo você vai precisar para a peça resfriar, porque você não sabe a priori, e você consegue garantir que você não vai ter mais nenhum efeito, né? Quando você resfria a peça, você pode ter alguma distorção adicional ali por conta do resfriamento, e fazendo isso, você não tem preocupações quanto a isso. Tá? Ele tem algumas capacidades de refino local bastante interessantes, não vai dar para a gente entrar no detalhe hoje, mas ele vai refinar a malha automaticamente durante a análise, conforme você for aplicando a solda. A gente vai ver isso no estudo de caso daqui a pouco. A gente pode criar os gráficos para a nossa análise sem problema nenhum, para avaliar as forças nas nossas restrições. E no modelo como um todo, a gente consegue fazer gráficos de praticamente todas as grandezas, de temperatura, de tensão, de deslocamento, e ter realmente dados muito importantes sobre o processo. Tá? Então, basicamente isso que a gente vai mexer. Se vocês prestarem atenção, o meu processo ainda está vermelho. Quando ele está vermelho, quer dizer que você está esquecendo de alguma coisa. E isso é muito bom que ele te avise, porque ele vai evitar que você rode se você não tiver o processo bem definido. Então, existe um ícone aqui embaixo, que é a checagem de modelo, que vai mostrar
algum erro ou algum aviso. Então, nesse caso, o erro que ele está me falando é que eu esqueci de colocar a temperatura de referência para o meu robô. E realmente eu esqueci. Então, eu posso sair aqui, pegar uma das temperaturas e colocar aqui no robô. E vocês vão ver que o robô ficou preto, o processo ficou preto. E isso quer dizer que agora eu posso rodar o meu modelo aqui nessa setinha verde. Se vocês prestaram atenção, ela foi habilitada logo depois de eu colocar isso aqui. E dessa forma eu consigo rodar a minha simulação já. Antes disso, eu quero mostrar para vocês também a janela de vista de processo. Então, você tem esse centro de controle de processo, onde você consegue avaliar como está o seu processo. Então, nesse caso, é um processo bem simples, e você consegue ver que eu vou ter um estágio inicial aqui, onde eu vou ter o robô operando, e durante todo o processo eu vou ter a peça presa. Vamos supor que eu queira desligar essas restrições em determinado ponto do processo. Então, vamos supor que com 100 segundos eu quero desligar essa restrição. Se eu voltar no meu controle de processo, eu vejo que essa restrição aqui ela só vai estar ativa até 100 segundos. Então, o que você consegue fazer desse jeito? Você consegue avaliar a ordem de desgrampeamento da peça, ou então, se o desgrampeamento muito cedo ou muito tarde, qual a influência disso? E você vai ter uma maneira visual de verificar isso. Então, até quando você for levar isso que você fez na simulação para o seu processo real, isso vai te ajudar muito a entender e a definir o processo, a montar o dispositivo e fazer o processo da maneira como você simulou. Tá? Então, feito isso, a gente pode rodar a nossa análise. É claro que eu não vou rodar ela aqui, é uma análise rápida, acredito que leva menos de 1 hora. E eu tenho os resultados abertos aqui já. Então, quando a gente abre os resultados, a gente primeiro vê a peça final, como ela teria, e a gente dando play, a gente consegue ver a animação dessa peça, e vocês estão acompanhando a temperatura máxima que a gente tem na peça. Então, vocês estão vendo que a gente terminou a solda e a animação ainda está correndo, até a gente ter a temperatura final, tá? A temperatura ambiente. Aqui a gente está vendo que a gente tem a temperatura praticamente ambiente, tá? 28 graus. Então, além do resultado de temperatura, que é muito interessante de verificar, a gente consegue ver visualmente como está a nossa temperatura. Aqui é importante da gente verificar se ela está coerente, né? Se a gente não tem nenhuma temperatura absurda, como 3.000, 4.000 graus Celsius. E a gente consegue ver outros resultados também. Deixa eu esconder aqui. A gente consegue ver o resultado de temperatura de pico. Então, essa é a maior temperatura que o processo atingiu durante a minha análise. E eu vou fazer até um plano de corte para melhorar a visualização para a gente. Acho que em X aqui vai ficar bom. Beleza. Então, fazendo um plano de corte, a gente consegue acompanhar, vou tirar a deformada aqui, a gente consegue acompanhar como que está a nossa zona de fusão. Então, tudo que está em branco, se vocês acompanharem a legenda coloca o máximo dela na temperatura de fusão do nosso material. Então, se você escolher um aço, a temperatura de fusão é uma, se escolher um alumínio é outra, e ele vai calibrar a legenda conforme o material. Nesse caso, 1.500 aproximadamente. A gente consegue ver que tudo que está em branco aqui é o material que está fundido, então a gente consegue verificar que a gente tem uma fusão adequada. E aqui até poderia me indicar um problema, talvez. A gente está fundindo a chapa inteira, então pode ser que a nossa solda esteja muito quente. A gente pode querer mexer nos parâmetros de solda para mudar isso aqui, para não atravessar a chapa inteira e poder ter algum problema com o dimensional dela. Tá? Mas, em geral, a gente consegue ver a poça de fusão que a gente teve e também a zona termicamente afetada. Tá? Uma maneira mais precisa de ver isso é a gente ver o robô. Então, a gente tem uma capacidade de fazer uma espécie de macrografia virtual. A gente tem o Welding Monitor. E aqui no Welding Monitor, a gente consegue verificar ponto a ponto como que está a minha região de fusão. Então, eu consigo ver visualmente aqui todas as zonas de fusão, a zona de transição e a zona do material de base. Tá? Então, você consegue acompanhar ponto a ponto do seu processo. Vocês estão vendo o plano aqui no lado direito, que é a região que a gente está fazendo corte. Você consegue avaliar ponto a ponto como está a sua região de fusão e avaliar se você precisa mexer na sua fonte de calor ou não, se seu processo tá ok já. Tá bom? Além disso, claro, depois que a gente tem a nossa região de fusão feita, a gente consegue ver a parte de deslocamentos. Então,
Nesse caso aqui, a gente tem dois grampos prendendo aqui em cima. Nesse caso, eles foram removidos, mas aqui no começo do processo, a gente tem os grampos. E esses grampos são removidos depois que a gente termina a solda. Tá? Então, a gente termina de fazer soldagem e depois a gente remove o grampo nesse estágio aqui, como vocês viram. E vocês podem ver que a peça tem uma distorção, conforme a gente esperaria mesmo. A gente fez a solda toda desse lado e a peça vai tender a abrir para a direção da solda. Então, a gente vê nessa região, a gente consegue, claro, ver o valor numérico dela e a gente consegue fazer até os gráficos dessa região. A gente pode pegar e fazer um gráfico de deslocamento ou de temperatura, por exemplo, para verificar nesse ponto específico, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo a temperatura dele, então ela tem uma curva bastante comportada, digamos assim. A temperatura não fica alta nessa região, porque ela está bem longe da solda. Mas a gente pode avaliar, por exemplo, os deslocamentos. Então, aqui a gente teve um deslocamento nominal nessa região até certo ponto, e quando a gente soltou o grampo, que é esse ponto aqui da análise, vocês viram que o deslocamento pulou bastante, ele mais que dobrou, e aí a gente teve uma oscilação em torno de um valor de equilíbrio aqui. Tá? Então, isso é muito interessante, isso me dá uma noção do processo muito mais aprofundada do que qualquer coisa que a gente conseguiria medir na prática. Tá? Então essa que é uma das grandes vantagens de fazer simulação também. Você pode ver tudo em todos os momentos, a hora que você quiser, no lugar que você quiser, e isso realmente é algo que você só consegue fazer aqui, tá? Então, além dos deslocamentos, claro, a gente consegue ver as deformadas exageradas para a gente ter uma noção de como ele está se deformando. A gente tem uma ferramenta de comparação de deformação chamada Shape Comparison. A gente consegue ver como que essa placa está deformada em relação ao seu nominal, então você consegue ver o desvio em relação ao seu CAD, a sua peça original, tá? Isso é muito importante para alguns tipos de peça. E, claro, deixa eu colocar aqui, resultados de tensão. Aqui realmente o céu é o limite. A gente está vendo aqui toda essa zona dessa chapa está sendo afetada por uma tensão que a gente está vendo a tensão de von Mises. E aqui o céu é o limite, a gente consegue ver todos os tipos de resultado de tensão, de deformação, de deslocamento, resultados térmicos, a parte de contato. Se a gente tivesse feito uma análise metalúrgica, a gente conseguiria ver todas as regiões de formação de martensita, de bainita, tamanho de formação de grão, ver os tamanhos de grão que a gente tem. Teria como calcular tudo isso dentro do Simufact, tá? Então, basicamente, eu dei um overview bem rápido sobre os resultados e sobre como usar o Weld, mas basicamente tudo que eu mostrei aqui continua válido para peças de 500 soldas, de tamanhos grandes. O conceito é o mesmo, você vai ter a criação dos cordões, das trajetórias, e eles vão ser aplicados conforme a sequência que você escolher, o material que você escolher e os parâmetros de solda que você escolher. Então, você tem controle total sobre o processo e consegue tirar resultados muito aprofundados, como os que eu mostrei aqui agora. Tá bom? Então, basicamente, do que deu para falar hoje é isso. E eu separei para mostrar para vocês rapidamente também um estudo de caso. Esse estudo de caso é de um braço oscilante de uma motocicleta, de um pedaço dele, na verdade. E aqui a gente vai fazer mais ou menos como a Audi fez, só que aqui a gente vai ver os resultados ao vivo. E basicamente a gente vai testar várias estratégias de soldagem para essa peça, tá? Então a gente tem alguns dados de processo, tem as velocidades, corrente, tensão, o material, o tipo de processo que a gente vai ter. E a gente vai colocar essa peça dentro do Simufact Welding. Então, a primeira coisa que a gente faz no Simufact Welding é a calibração. Então, a gente quer ver a zona termicamente afetada e a gente quer ver a região de fusão. Então, aqui a gente vai começar colocando a solda, fazendo a solda. Tá? Nesse caso aqui, se não me engano, era uma solda laser. E a gente vai avaliar a zona de fusão. Tá? Então, aqui a gente está vendo em vermelho a região que fundiu e a gente consegue ver que a gente fundiu as duas peças e também todo o cordão. Tá? E isso é muito importante, porque isso quer dizer que a gente teve uma solda de qualidade, tá? Que realmente uniu as duas peças, não vai ser uma solda fria. Depois disso, a gente começa soldando a peça sem nenhum tipo de fixação.
tá? Nesse caso aqui, a gente teve uma distorção de 2,8 milímetros. Vocês podem ver aqui, exagerado em 5 vezes, mas que essa região aqui superior, ela distorceu bastante. Depois disso, a gente vai fazer a simulação com uma fixação, então a gente vai colocar um grampo da mesma maneira como a gente fez na peça, só que a gente vai soltar esse grampo, e vocês podem ver que exatamente na hora que a gente solta o grampo, as distorções vão lá para cima de novo. As distorções já ficam menores, então a gente pelo menos teve essa vantagem, a gente tem quase metade da distorção que tinha antes, mas ainda não está adequado. Na nossa terceira simulação, a gente vai fixar o nosso grampo durante a soldagem e durante o resfriamento. Então, vocês conseguem ver aqui, que nem eu mostrei para vocês, no centro de controle do processo, como que cada grampo está sendo aplicado, e aí a gente consegue ter certeza que a simulação vai sair corretamente. E aqui vocês já vão ver uma diferença também no resultado. Então, a peça teve a soldagem, fez o resfriamento, e depois que a gente soltou a peça, a gente teve um deslocamento menor do que o que a gente teve. Inclusive, a região problemática mudou de lugar, tá? Ela veio para essas abas aqui inferiores. Tá? Já 0,9 estaria dentro da nossa tolerância. Nesse caso aqui, a tolerância era de 1 milímetro, tá? Eu esqueci de comentar. E, finalmente, na nossa quarta e última simulação, a gente vai fazer uma solda ponto, um tack weld, aqui nessas 4 regiões das extremidades. E a gente vai ver que isso vai realmente ser o mais efetivo nesse caso. Eu esqueci de chamar a atenção, aqui vocês podem ver a malha sendo refinada automaticamente. Vocês estão vendo ela começando com um tamanho, e conforme você tem um gradiente de tensão alto, ele vai refinando ela localmente. Então, isso é feito pelo solver, não é o usuário que tem que fazer isso. O usuário começa com a malha padrão, digamos assim, e o solver vai decidir se ele refina a malha ou não. Então, você tem uma região de refino aqui, 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 aqui e aqui, que é exatamente onde foram as soldas. E nesse cara aqui, a gente caiu o deslocamento para 0,34, tá? E realmente foi basicamente de uma aba, não foi nem das regiões abrindo. E então a gente colocou ele totalmente dentro da nossa tolerância, tá? Então, em resumo, a gente teve as deformações caindo conforme a gente foi melhorando o nosso processo. E aí, quando a gente chegar no nosso tryout, muito provavelmente a gente não vai ter nenhum problema nesse sentido. Uma redução de 88%, e aquilo que a gente tinha comentado, redução de custo, de tempo, e você ter esse conhecimento documentado e registrado na forma de uma simulação, tá? Inclusive, a gente teve uma redução de tensão residual, que é bastante importante também, então evitar algum problema com uma trinca ou até no próprio produto. Então, você tem uma tensão residual em uma região problemática, pode te trazer problemas de fadiga, por exemplo. E nesse caso, fazer o tack weld ajudou inclusive na parte de tensão, tá? Então, feito o nosso projeto, nosso estudo de caso aqui bem rapidamente. E aí eu separei alguns temas para a gente falar, alguns temas mais avançados, realmente indo além. A gente mostrou o básico de como fazer uma simulação no welding, mas ele tem capacidades muito avançadas. Então, por exemplo, a gente pode, um fluxo de trabalho que está bastante recente, que tem muita gente demonstrando interesse, é você encadear simulações de processos com as simulações estruturais. E, posteriormente, até levar isso para a fadiga. E é possível fazer isso. Então, vocês estão vendo essa viga aqui, essas duas vigas, que foram soldadas no Simufact Welding. A gente leva esses resultados de tensão para um software de análise estrutural, nesse caso para o MARC, e a gente pode aplicar cargas externas. Então, eu posso aplicar uma carga vertical aqui, eu posso aplicar um momento, uma torção, qualquer carga que eu deseje aplicar. Eu faço essa aplicação de carga e considero ainda as tensões residuais. E, finalmente, eu consigo levar isso até um software de fadiga. O nosso software de fadiga, o KaiFatigue, e vocês conseguem ver o campo de tensões na peça, inclusive nessa peça que sofreu a soldagem. Então, você tem o encadeamento dessas análises, e isso vai te trazer um resultado muito mais preciso em relação às tensões, tá? Então, claro, não dá para a gente cobrir tudo, mas se vocês tiverem mais interesse, é só deixar uma pergunta e a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Outra coisa que é bastante recente e tem tido muito interesse recentemente é a simulação de deposição de material, então mais conhecido como WAN ou DED, deposição direta de energia.
E nesse caso aqui, o que a gente tem é basicamente uma manufatura aditiva em que a gente vai depositando camada a camada. Vocês estão vendo aqui em amarela a trajetória que a gente vai seguir e a gente vai construir um perfil ou vai construir uma peça. Não necessariamente precisa ser de perfil extrudado, né, prismático. E a gente vai ter o mesmo resultado que a gente viu na solda arco, só que para essa construção dessa peça. Então você vai ter realmente cada uma das camadas sendo depositada. E finalmente, quando a peça terminar de ser construída, a gente vai conseguir ver todas as tensões residuais, as distorções que a gente teve nessa peça, para conseguir avaliar se a gente precisa mudar o nosso processo, talvez testar outra estratégia de deposição do filamento, né? Às vezes de colocar todas a partir de um lado, fazer um zigue-zague, ou mudar a geometria mesmo da nossa peça. E a gente consegue fazer essa simulação hoje de maneira muito simples, tá? Essa trajetória aqui, inclusive, você consegue trazer ela via um G-code, que é um formato de caminho muito comum de ser usado, tá? Além disso, na parte de mais a fundo em materiais, você consegue fazer a simulação de distribuição de tamanho de grão devido ao resfriamento da sua peça. Então, a gente usa o modelo de ADA dentro do Simufact. E você, claro, tendo os parâmetros do seu material, você consegue fazer essa simulação de tamanho de grão. Na parte de conformação, por exemplo, a parte de indução eletromagnética, né? Você consegue simular isso hoje dentro do Simufact. E também a parte de metalurgia com as fases. Então você consegue ver visualmente qual é a porcentagem de fase criada devido a um processo. Então, quando você faz a soldagem, você tem formação de bainita, formação de martensita, você tem a porcentagem base do seu material base e ele vai ser transformado. Você vai sofrer essa transformação de fase quando você faz o processo de soldagem. E você consegue avaliar isso aqui por aqui. Então, nesse caso, porcentagem de austenita, ferrita e perlita, respectivamente, no final de um tratamento térmico realizado. Tá? Então, para fechar, a gente ainda tem um tempinho para as perguntas. Por que a gente está falando de tudo isso? Né? É muito bacana ver todas as capacidades do software, mas tudo isso aqui só é possível e só é viável se a gente tiver um motivo por trás. Então, qual que é o benefício de negócio? Qual que é o benefício para a nossa empresa quando a gente faz esse tipo de simulação? Como eu estava comentando, principalmente você reduzir a quantidade de testes e protótipos. Você vai fazer a validação virtual do seu dispositivo e da sua peça, então você não vai ter que depender mais do tryout, que já está muito no final do processo, para fazer a validação do seu dispositivo e do seu processo. Você pode reduzir a quantidade de uso de material, que é uma demanda principalmente na área automotiva. E você pode fazer engenharia reversa. Então, se você estiver tendo um problema de campo, às vezes esse problema pode estar relacionado com as suas tensões residuais de solda, por exemplo. Ou você tem uma distorção em campo no seu processo e você quer fazer engenharia reversa. Você também consegue fazer isso. E essas são qualidades um pouco mais quantitativas, digamos assim, que dá para a gente medir. Mas tem muitas qualidades qualitativas, tá? Que são um pouco mais subjetivas, mas que também são muito importantes. Que é você ter um menor tempo ao mercado, menor time to market, para entregar o seu produto mais cedo ou começar o seu processo de produção mais cedo. Você vai te permitir conceber novos sistemas, então você vai pensar em dispositivos que antes você não pensava, ou vai pensar em estratégias de soldagem diferentes que antes você não pensava. Vai te permitir inovar por conta disso e vai trazer confiabilidade para a sua marca, porque você vai poder falar para o seu cliente, ou o seu cliente vai saber que o produto dele está sendo simulado e está sendo validado de maneira virtual com uma ferramenta como o Simufact, tá? Então, para resumir tudo isso que a gente falou hoje, primeiro, a simulação, fazer esse tipo de simulação, a simulação de soldagem, ela realmente pode evitar problemas sérios de processo e evitar retrabalho. Então, você fazer esse tryout virtual é o principal benefício desse tipo de simulação. O Simufact Welding ele é totalmente voltado para o engenheiro de processos, ele tem uma interface muito simples de usar, como vocês mesmos viram. Você não precisa ser um mago de elementos finitos, como a gente brinca, para conseguir usar ele, você consegue usar. É claro que é importante saber a teoria do que está por trás dele, mas a interface é bastante simples. A família de softwares da Simufact ela vai permitir essa integração fácil entre as simulações, então isso é muito importante. Hoje a gente está vendo cada vez mais as empresas querendo conectar as simulações e fazer esse processo encadeado, e hoje isso é possível.
E como vocês viram brevemente lá no começo, a MSC tem um portfólio bastante completo para atender praticamente todas as demandas de engenharia, tanto de produto quanto de processos, e o Simufact é um belo exemplo disso. E, finalmente, o que a gente viu aqui no final, o Eltin tem algumas capacidades bastante avançadas para essa parte de simulação de materiais. Tá? Então, em resumo, foi isso que a gente discutiu hoje. A gente conseguiu ver um pouco da cara do Simufact também. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, nesses 10 minutos finais, vamos separar um tempo para perguntas. Antes disso, de novo, para quem não estava no começo da apresentação, deixo como sugestão vocês seguirem a nossa página lá no LinkedIn, MSC Software Latinoamérica. A gente compartilha um conteúdo bastante interessante lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso, agradeço. Deixa eu dar uma olhada agora na caixa de perguntas. No bate-papo a gente não tem nada. Beleza. Bom, beleza. Obrigado pela apresentação. Como obter software? Marcela, você pode mandar um e-mail para mim. Eu vou, eu vou deixar o meu e-mail depois. Deixa eu colocar aqui na apresentação mesmo. Mas depois vocês vão receber um link dessa gravação, vocês conseguem entrar em contato com a gente tanto pelo nosso canal de vendas ou pelo próprio site, ou se quiser deixar o seu contato também fica à vontade. Eu vou deixar o meu e-mail aqui e aí a gente direciona conforme for, tá? Ó, meu e-mail é esse aqui, nicolas.vedician@hexagon.com. Como são selecionados os parâmetros? Boa pergunta. Os parâmetros eles sempre vão vir da nossa especificação de processo. Então a gente tem uma folha de processo chamada EPS, que vai falar para a gente qual que é a faixa de tensão, faixa de corrente, faixa de velocidade que a gente pode trabalhar, e a gente vai usar essa faixa para calibrar a nossa fonte de calor. O software ele pode usar, e ele tem inclusive na versão 2021, uma maneira de calibrar essa fonte de calor. Então, se a gente entrar aqui, a gente consegue dar um target de temperatura que a gente quer chegar, que é uma temperatura maior que a temperatura de fusão, e ele vai calibrar essa fonte de calor baseado nessa temperatura. Tá? Mas isso aqui são dados de processo. A parte de processo da sua empresa deve saber isso. Tá? E aí você consegue testar. Ele não vai te dizer quais são os melhores, mas você com certeza consegue testar várias variações, que foi o que a gente fez naquele braço de motocicleta. Tá? É, Beleza, mais uma vez, obrigado. Quando fazer uma solda com fixação ou não? Isso é uma boa pergunta. Geralmente a gente tem um dispositivo de base, né? Então é o dispositivo que a gente já usa ou um dispositivo que a gente fez o primeiro projeto por experiência. A gente vai fazer uma simulação desse modelo baseline, digamos assim, e a gente vai avaliar esse dispositivo está adequado, não está adequado, e aí a gente vai fazer alterações nele, mudar o posicionamento de algum grampo, às vezes alterar a força, e fazer essas iterações de projeto em cima disso. E a ideia aqui é que você consegue fazer essas alterações de projeto baseado em simulação e não baseado em eu acho que ele vai melhorar se eu fizer isso ou eu acho que ele vai melhorar se eu fizer aquilo. Aqui você tem realmente uma decisão embasada e você vai poder apontar exatamente qual é o lugar problemático e aonde você precisa mexer, tá? É, Geralmente as peças são ponteadas, certo? Entre elas, a gente consegue considerar esse ponteamento e depois a gente faz a solda efetivamente. Então, comumente as peças são ponteadas antes de soldar, tá? Ah, beleza, o Fagner perguntou sobre parcerias com instituições de ensino. Também, com certeza, por favor, entre em contato com a gente que a gente desenvolve esse assunto. É, Os resultados de simulação no processo de soldagem podem ser usados como dados de entrada no software de outras empresas. Isso, a princípio, sim. Na verdade, vai depender de qual software você está usando, porque vai depender se ele vai ler o formato de resultado que o Simufact solta, tá? Então, o Simufact consegue soltar alguns formatos de resultado e você suportando, o seu software suportando ler esse resultado, sim, você conseguiria considerar. O que eu mostrei aqui, claro, foi no Mark, porque é o nosso software, tá? Uh, Consigo trabalhar em diversas velocidades de soldagem. Claro, você pode aplicar uma velocidade, uma fonte de calor para cada trajetória. Então, um cordão de 10 milímetros vai ter uma velocidade diferente de um cordão de 6 milímetros. Você consegue fazer isso. E você vai realizar a análise da penetração é, é, em cada um dos cordões, tá? Você vai fazer isso em cada um dos cordões.
O Fagner perguntou sobre os outros parâmetros de processo. Você não precisa entrar com eles, na verdade, porque o conceito aqui de fonte de calor é um conceito de energia. Então, você tem uma corrente, tem uma tensão, tem uma eficiência, e isso vai te dar uma energia por comprimento. Nesse caso aqui, 3.600 joule por centímetro. E a velocidade de alimentação do arame não vai influenciar, ela influenciaria no tamanho do cordão, mas o tamanho do cordão a gente fixou, né? A gente criou o cordão lá naquele menu do robô. Então isso não é relevante para a nossa simulação nesse caso. Tá? Que nível de precisão em respeito da peça real? Isso, claro, depende do processo, mas o que a gente viu naquele estudo de caso da Audi foi uma precisão muito provavelmente maior que 90%. Tá? Eu não tenho o valor exato aqui, mas a gente consegue chegar em precisões bastante altas, principalmente quando a gente usa as propriedades de material certinhas, do material que a gente tem mesmo. Tá? Obrigado pela apresentação. Lucas, da Gestamp, beleza. Minha dúvida em si dá para medir os tempos de ciclo. Sim, você consegue. É que nesse caso a gente fez um cordão só, tá? Mas vamos supor numa análise de DD, que é o que a gente estava vendo aqui. Essas camadas inferiores, elas vão estar constantemente sendo cicladas termicamente. Vocês estão vendo que a temperatura aumenta até aqui embaixo. A gente consegue ver, da mesma maneira como a gente viu aquele gráfico, naquele ponto, a gente consegue ver o gráfico de variação da tensão e de ciclagem da tensão durante o nosso processo. Não sei se foi exatamente essa a pergunta, mas... E os tempos também. Em questão dos tempos, você consegue ver pelo próprio robô. Se a gente entrar aqui no robô, ele avisa para a gente... Opa! Ele avisa para a gente quais são os tempos de solda. Então a gente consegue definir tempo de pausa, tempo de lead time, que é a tocha aberta, mas sem se movimentar, tempo de follow-up, que é a tocha aberta, mas sem se movimentar, só que no final, tempo de pausa no final, e ele mostra tanto o comprimento de solda que a gente tem total, nesse caso 33 milímetros, quanto o tempo de cada solda. Então ele fala em qual tempo ele começou, nesse caso a gente deu 0,2 segundos de pausa, começou o tempo total e o final, o tempo final de soldagem e o tempo final total dessa trajetória aqui. E aí a gente vê linha por linha quais são os tempos que a gente teve no nosso processo, tá? Porque a gente consegue ter uma noção. Isso aqui é baseado na velocidade que a gente colocou aqui. Então, se você mudar esse valor, os tempos vão mudar também, tá? Então é importante só ter isso em mente, tá? Ele calcula baseado nisso. Beleza. Para solda ponto por resistência se usa muito? Sim, bastante. O módulo de solda ponta é bastante utilizado, tem muitos clientes e não deu para a gente cobrir hoje, mas com certeza se tiver interesse a gente pode marcar uma sessão à parte para falar especificamente disso, tá? Dependendo do tamanho do cordão, ele define o número de cordões. Não entendi direito a resposta à pergunta, mas ele vai definir cada trajetória que você fizer, você vai associar um cordão. Então, se você tivesse duas trajetórias aqui, uma de um lado e uma do outro, você criaria um cordão para cada uma delas e faria a solda dessas peças, tá? Como vocês calibram as tensões residuais? Boa pergunta, esse é um assunto extenso, daria para a gente ficar um bom tempo falando. Você teria que ter algum método de medir as tensões, porque a extensometria não pegaria a tensão residual, né? Não teria como fazer. Tem alguns métodos por difração de raio-x, furo passante, mas é um assunto um pouco complicado. Não, tem vários métodos para fazer isso, tá? Para medir a tensão residual. Quais tipos de arquivo CAN, CAD que o software lê? Muito boa pergunta. Ele vai ler todos os principais formatos de CAD. CAN, ele tem, eu acredito que ele aceita duas marcas de robô, que é ABB e Motoman, se eu não estou enganado. E você consegue trazer um G-Code, que é um arquivo que você consegue trazer de praticamente qualquer software de CAN. Tá? E aí você consegue ler ele aqui e ter as trajetórias, você não precisaria definir a trajetória na mão como eu fiz. Tá? E geralmente a gente trabalha com a malha, então a gente traz a malha das peças, porque a malha a gente vai criar regiões de refino local, então aqui em volta da solda, aqui nessa região do tubo, essa malha está bem grosseira, tá? A gente faria uma região de refino e a gente traria a malha pronta para usar, tá? Porque basicamente porque é mais fácil trabalhar assim, tá? E a última pergunta que tem aqui, ao colocar a corrente, tem como dizer se a corrente é direta ou reversa? Mais uma, essa não teria relevância para o processo, porque, de novo, o que importa é a energia que você está colocando.
Então, é claro, tem muitas restrições de processo de soldagem, dos equipamentos mesmo. Às vezes, por exemplo, o seu equipamento, ele sempre segura a tensão, a corrente é uma porcentagem da tensão, ou algo assim, a tensão e a corrente estão relacionados. Você precisa colocar aqui o que você tem na prática, ele não vai fazer esse juízo de valor de se você vai ter isso no processo mesmo ou não, você que precisa garantir isso. E isso até é importante porque isso é muito importante do software. Sempre precisa ter um engenheiro aqui atrás da tela para fazer um modelo bem feito, tá? Isso é muito importante. Nunca vamos subestimar isso. E beleza, eu acho que essa era a última pergunta. Para todo mundo que participou, a gente vai enviar a gravação posteriormente, tá? A sessão foi gravada. Eu espero que todos tenham gostado. Não sei se tiver mais alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar aqui no meu e-mail. E entrar em contato com a gente também pelo site, por qualquer canal de comunicação, pelo próprio nosso LinkedIn, se quiserem entrar em contato com a gente, fiquem à vontade. Eu agradeço bastante a presença de todos, espero que vocês tenham gostado e ficamos à disposição para fazer sessões futuras e para os próximos webinars. Beleza? Muito obrigado, bom dia a todos.